Shalom, amados. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tema dos anjos. Pouco se ouve falar sobre os anjos. Quem são os anjos? Qual o propósito deles? Muito se ouve falar sobre as manifestações dos anjos, mas hoje eu gostaria de falar sobre a conexão com os anjos. Os anjos são seres celestiais que o Pai enviou para nos ajudar a cumprir a nossa missão, o nosso propósito aqui na Terra. Eles não estão aqui para nos servir, mas eles estão para trabalhar juntamente conosco, em parceria. Poderia dizer que até mesmo em uma amizade. Nós podemos fazer amizade com os anjos. Nós não devemos tratar eles como servos, onde nós damos uma ordem e eles têm que cumprir. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem nesse pensamento, mas não é assim que o Pai deseja. Assim como o Pai deseja que nós vejamos Ele como um amigo, vejamos a Jesus como esse amigo tão próximo, assim também devemos ver os anjos. Sim, há anjos específicos com patentes maiores, onde não é tão simples conquistar esse relacionamento, porque são anjos que vivem em regiões superiores, muitas vezes anjos guerreiros. Então, para você chegar ao nível de conseguir ter um relacionamento com ele, você precisa estar com a sua frequência muito elevada, carregando muito a glória do Pai. Mas há anjos que andam conosco diariamente. Cada um carrega pelo menos 2 anjos pessoais que andam diariamente com a pessoa. E muitas vezes, desde o nascimento, esses anjos são enviados para caminhar, guardando os caminhos de cada pessoa. E conforme nós vamos crescendo em Deus, vamos nos tornando filhos maduros, mais anjos são liberados para estar conosco. E ainda mais quando o ministério de cada pessoa é ativado, onde ela começa a se mover, fluir nos dons do Espírito, mais anjos ministeriais são liberados para andar com a pessoa. E esses anjos, conforme você vai tendo essa maturidade em Cristo, você pode aprender a se comunicar com esses anjos, para que você possa fluir da melhor maneira. Então você pode saber o nome de cada anjo que anda com você, o nome, a função dele, e você pode até mesmo ver ele. Você pode ouvir a voz dele, trazendo as mensagens do céu para a sua vida, porque os anjos, eles são mensageiros também. Há muitas linhagens de anjos. Tem anjos que vêm da linhagem dos serafins, são anjos de fogo, anjos da linhagem dos querubins e muitas outras linhagens. Há anjos que você pode ver ele com aquelas asas enormes. Há anjos que eles não têm asas, parecem com uma pessoa, porém revestido de glória. Então, há muitos tipos diferentes de anjos e funções diferentes para cada anjo. E há anjos também
de várias formas diferentes, às vezes em formas não compreensíveis para a mente humana. Há anjos que podem aparecer em forma de animais, cavalo, leão, leoa, águia. Então, o reino celestial, ele é multidimensional, ele é multi, então há muitas formas variadas do Pai se manifestar e manifestar o seu reino em nossas vidas e ao nosso redor. Então, para alcançar esse nível de conexão com o anjo, primeiramente você precisa ter uma mente madura, uma mente de filho maduro, para que possa compreender e receber aquilo que o Pai deseja liberar sobre a sua vida através dos seus anjos. E quando você abre a sua mente, a sua consciência para essa compreensão do reino, a sua vida ela se torna mais conectada com os céus. Você começa a receber um fluir maior, porque agora você sabe os anjos que andam com você, você começa a ter uma autoridade maior para ministrar, para liberar. E você pode andar nessa parceria com os anjos de Deus. Algumas pessoas carregam anjo específico para a cura. Então, de repente, quando você for orar por algum enfermo, ao invés de apenas você pedir ao Pai para liberar a cura, você vai se conectar com o anjo da cura e você vai chamar ele pelo nome dele e você vai juntamente com ele liberar essa cura, porque os anjos precisam de nós para atuar aqui na terra. Nós somos os portais aqui na terra. Então, por isso é importante estarmos em conexão com os anjos. Sim, há casos que o anjo vai fazer, ele vai operar sem que tenhamos essa consciência. Mas quando nós temos a consciência do anjo que anda conosco, se torna muito mais poderoso e se torna muito maior a chance da cura acontecer. E então há anjos também específicos para proteção espiritual, para proteger o ambiente. Então, quando você se conecta com esses anjos específicos, você sabe que você está bem guardado e protegido. Então, você não tem mais medo de nada, porque você sabe que por onde você andar, esse anjo ele estará com você. E sempre que você se vê em uma situação de perigo, você pode chamar esse anjo, o seu anjo específico, protetor, guerreiro, para vir e te ajudar. Então, de acordo com cada missão que cada um tem a cumprir aqui na Terra, são enviados anjos específicos. Então, quem tem um ministério de cura, o anjo específico de cura. E dentro dessa linhagem dos anjos de cura, há muitos anjos diferentes, assim como em um hospital existem médicos diferentes para determinados tipos de enfermidades ou diferentes tipos de pessoas. Assim também há anjos cirurgiões, há anjos anestesistas. Então há uma diversidade muito grande de anjos relacionado à cura. E outra coisa que é um ensino até profundo esse, é que nós precisamos dos anjos para nos movermos aqui na Terra, porque eles carregam essa frequência celestial. Então não adianta você ignorar os anjos, porque de uma forma ou de outra eles sempre estarão junto com você, operando através de você. E os anjos também precisam de nós.
como eu já falei, nós somos os portais do céu na terra. Então, eles precisam acessar esse portal através de nós, para que venha com toda a medida necessária da glória de Deus através de nós. Então, em conexão com o anjo, ele se conecta com a gente para fazer aquilo que eles foram direcionados para fazer. E os anjos também, eles têm missões a cumprir também, não somos só nós, mas o Pai envia eles também com missões a cumprir, porque os anjos, eles precisam também evoluir espiritualmente. Então, para alguns, isso aqui é uma novidade, para outros não, mas essa é uma realidade. No reino dos céus, existe uma escada de evolução, existe degraus a se subir. Então existem níveis diferentes, dimensões mais elevadas do que outras. Então os anjos também precisam de evoluir. E para isso ele precisa de nós também, porque conforme nós vamos fluindo aqui na Terra, eles vão aprendendo conosco também. Porque eles vieram do céu, eles não passaram pela terra. Então, quando eles vêm aqui na terra, eles acabam tendo que aprender também algumas coisas para que isso sirva de evolução para eles lá. Então é muito interessante, porque é uma troca que acontece. Nós aprendemos quando vamos às dimensões celestiais, aprendemos para evoluirmos aqui também na terra. E vice-versa acontece com os anjos. Então, por isso é muito importante essa conexão com eles, mas dessa forma, bem guardada, protegida, sempre na direção do Pai. Os anjos, eles não desejam serem adorados, e isso não é novidade. O que eles desejam é manter essa parceria com a gente. Essa parceria para que eles também possam evoluir espiritualmente e estar cada vez mais próximo do Pai e cumprindo a vontade do Pai que deseja para a vida de cada um deles também. E os anjos, eles têm, em sua maioria, eles têm essa personalidade muito alegre, divertida, né? Sempre que eles estão aqui na Terra, eles estão se divertindo, porque é como se fosse uma viagem divertida para eles estar aqui. Então isso faz parte de algo que o próprio Jesus carrega. Jesus carrega uma alegria imensa, infinita. Então tudo, sempre quando você vê Jesus, ele está muito alegre, ele está se divertindo, porque ele nos convida a estar nessa frequência elevada da alegria, onde a alegria não tem como a tristeza ficar. Então, os anjos, eles sempre estarão também vibrando muito nessa frequência da alegria, se divertindo. E muitas das manifestações dos anjos, elas acontecem nesses momentos de diversão, onde de repente eles estão dançando, pulando, e de repente cai algumas pedrinhas das suas vestes. E muitas vezes eles mesmos tiram e colocam em determinado lugar. E muitas vezes essas manifestações acontecem em lugares inusitados. É como se fosse algo proposital para que a gente venha até mesmo rir, né? E assim como a criança mesmo, achando graça disso, né? De como que veio aparecer aqui. E muitas vezes eles tiram coisas dos lugares, tiram um objeto físico de outro e aparece em outro. Digamos, algo estava na cozinha, de repente apareceu no meu quarto. E eu tenho certeza que estava na cozinha. E foi o anjo que fez isso. De uma forma divertida, eles tiram as coisas do lugar. E há muitas manifestações diferentes
dos anjos, como também a água se tornar em outra coloração. E parece às vezes até algo engraçado mesmo, como eu já vi pessoas testemunhar de repente a água se tornar com borras parecendo de café, como se o anjo tivesse tirado um pouquinho do pó de café e colocado na água. Comigo já aconteceu da água se tornar em pedrinhas de sal. Eu ir e trocar a água da garrafa e de repente tá lá de novo a água com sal. Então, são situações que muitas vezes é para nos fazer rir mesmo, para de repente você olhar assim, nossa, não acredito que fez isso de novo. E há situações específicas envolvendo essa manifestação da água que é para a cura, mas há momentos que é para a gente rir mesmo. E também, né, os anjos eles podem nos tocar fisicamente e nos preencher com essa frequência do riso, da alegria, onde eu já presenciei também de ver, né, o anjo ali fazendo cosquinha na minha barriga, me fazendo rir, eu gargalhar igual uma criança, né? E em alguns momentos também alguém próximo a mim, o anjo levou, né, como se fosse um parque de diversões, né? E ali a pessoa fisicamente ria, não conseguia parar e se contorcia de tanto rir. E em espírito o anjo estava levando ela nessa montanha russa, subindo e descendo e fazendo rir, muitas gargalhadas. Então há muitas manifestações diferentes e de maneiras diferentes para objetivos diferentes. E essa parte do rir, do se tornar como a criança, é algo muito importante no reino, porque se não for assim, se não for como uma criança pura, nós não conseguimos vivenciar o reino de Deus. Então, é só para vocês terem um pouquinho dessa compreensão sobre esse caminhar com os anjos. E muitas vezes os anjos eles podem nos puxar para dançar, para nos alegrarmos com o Rei. Há uma cidade celestial, a Nova Jerusalém, e essa cidade ela vive em festa. E sempre que você adentrar nessa cidade, você vai ver as pessoas festejando, pulando, dançando, e os anjos lá, juntamente com Cristo também, festejando. E o anjo, ele pode te levar também a lugares específicos no céu, porque há lugares infinitos para se conhecer. E cada um desses lugares que você entrar, que você desejar entrar, sempre será o anjo que irá conduzir. E eu tô lembrando aqui também de algo específico, de uma experiência específica, onde de repente o anjo ele pode te levar a voar. Às vezes, enquanto você dorme, de repente você sonhar voando. Na verdade é o anjo que te puxa. Eu já vi o anjo me levando e subindo, e eu começava a voar. E há também os elevadores celestiais, as escadas rolantes celestiais, onde é o anjo quem conduz a gente para subir a esses lugares mais altos. Então o anjo ele sempre vai estar conosco. E é por isso que nós não devemos temer de entrar nesses lugares, nesses ambientes, porque sabemos que sempre o anjo do Senhor estará ali conosco, nos guardando e protegendo. E eu não poderia deixar de falar isso aqui também, que há muitas pessoas que têm ainda assim muito medo, muito receio em relação à manifestação dos anjos, e até mesmo quando a gente fala de anjos. Mas uma coisa eu aprendi e já tenho vivenciado isso, que se você está buscando mais de Deus,
se você está buscando se conectar a essa frequência mais elevada que vem direto do Pai. Tudo que você fizer, tudo que se manifestar em sua vida vai ser de acordo com o que você está conectado. Então, se é o Pai que você busca, se você quer ter experiências com os anjos de Deus, é isso que vai acontecer na sua vida. Agora, se você deixa o medo entrar e você se conecta demais com as frequências das trevas, eu não posso te garantir que pode sim acontecer de repente você ser enganado, mas apenas se o seu coração estiver duvidoso, para que as trevas elas cheguem a se disfarçar de luz e enganar alguém, dentro do coração dessa pessoa precisa ter a brecha, precisa ter a abertura para isso. E o medo e a dúvida é uma dessas primeiras aberturas. Então, se você tem no seu coração que o que você quer é vivenciar algo celestial, meu irmão, minha irmã, não tem como você ser enganado. Eu falo isso com convicção, porque eu já experimentei e vi, o quão grandioso e glorioso é quando você tem no seu coração apenas esse desejo. Pai, eu não quero ver outra coisa a não ser o teu reino, as tuas dimensões celestiais. E é para esse lugar que ele vai te levar. Então, se você deseja buscar mais e mais do Pai e deseja ter essa conexão com os anjos de Deus, você deseja conhecer o nome dos seus anjos, qual a função deles, Busque isso e você achará, e você encontrará, como Jesus disse: batei, batei, abri-se-vos-á, buscai, buscai, e a porta se abrirá. Então, gostaria de deixar aqui brevemente esse ensino, e como eu já venho falando, eu tenho feito algumas ativações em alguns lugares específicos no reino, e gostaria de abrir isso aqui também para essa conexão com os anjos. Então, se você gostaria, você pode fazer isso sozinho. Você pode descobrir o nome dos seus anjos sozinho. Mas algumas pessoas têm essa dificuldade, às vezes essa insegurança. Então, se você não consegue fazer isso sozinho, eu posso te ajudar. Eu posso te conduzir para esses lugares elevados e ali me conectar com o Pai, e o Pai mostrar quem é o anjo que anda com você, qual o nome dele. E pode mostrar até mesmo a você, porque em todas as ativações que eu tenho feito, eu sempre busco treinar a pessoa para que ela venha ver, para que ela venha ouvir. Mas às vezes alguns têm dificuldade, então eu acabo puxando no Pai e o Pai vai mostrando. Então é isso, espero que esse conteúdo tenha ajudado cada um de vocês, e eu deixo vocês no Shalom do Abba.